Boa noite, professora Conceição. Boa noite, Savina, que foi a primeira a entrar aqui, junto com a professora Conceição. Boa noite. Acho que o povo foi tomar uma água, professora Conceição. Eles acabaram de sair de uma outra aula, né? Eles estão aí no intervalo, no recreio. Talvez. Então vamos aguardar, né? Eles tomarem a água para... Bom, para quem não ouviu, né, gente? No início da primeira aula de hoje, eu já mandei para vocês essa informação, eu vou só reforçar aqui, né? Acerca das datas para as provas, né? Provas foram definidas aí. Dia 29, pela manhã, será a prova para nível fundamental. Nível médio será à tarde, dia 29 também. E para quem vai fazer para nível superior, será no dia 5 de setembro. Certo? Então, peço que vocês fiquem atentos a essas datas, esses horários, né? Porque aí abre um leque de possibilidades, né, para vocês. Porque havia muitas pessoas com interesse de fazer o concurso para níveis diferentes, né? Fazer para nível fundamental e superior, por exemplo, ou médio superior, ou médio fundamental, né? Então, agora abre, assim, um leque de possibilidades, né? Então, fiquem atentos, fiquem ligados às informações. Peço que vocês estejam focados nas aulas, estejam principalmente organizados, porque, afinal de contas, aqui nós estamos tratando do futuro, né, de vocês, né, e já que vocês estão acreditando, né, se esforçando nesse sentido, então vamos fazer valer a pena esse esforço, tá? Vamos fazer valer a pena, certo? Então, pés no chão, equilíbrio, calma, tranquilidade e, acima de tudo, organização e disciplina. Como eu já falei na primeira aula, estou voltando a falar aqui. Disciplina. Organize um horário para vocês estudarem, um horário a mais, tá? Uma horinha a mais não mata ninguém, uma horinha a mais de estudo. Então, se organize nesse sentido.
procurem se esforçar nesse sentido, e com certeza a vitória, a conquista vai vir, tá? E nós, com certeza, estaremos comemorando junto com vocês essa conquista, tá bom? Gente, nós já estamos aqui com quase 10 minutos, né, que colocamos o link no grupo. Está aqui conosco a professora Conceição, tá? Como vocês sabem, a professora Nayane, tá? Optou por encerrar. Na verdade, ela concluiu os conteúdos desde sempre, quando eu conversei com ela, né? A professora Nayane sempre deixou claro, Gustavo, eu vou conseguir trabalhar todos os conteúdos, tanto para o nível fundamental, médio e superior, certo? Eu vou conseguir trabalhar todos. A questão é a seguinte, inclusive ela falou na última aula com vocês sobre isso, né? A questão é a seguinte, português não se aprende em 13 aulas aquilo que não se conseguiu aprender, digamos assim, em anos de estudo, certo? Realmente, português é uma disciplina muito complexa, cheia de regras que se interligam no processo de aprendizagem, né, que vai se encaminhando no decorrer do percurso, né, tanto do ensino fundamental, ensino médio e superior, ele vai, né, só progredindo, gente. Então, assim, já conversei com a professora Conceição, a Conceição vai fazer esse trabalho com vocês de reforçar aquilo que já foi visto e, ao mesmo tempo, identificar as maiores fragilidades de vocês, tá? Então, nesse sentido, o trabalho segue o planejamento que nós estabelecemos lá no começo, tá? Desde quando a gente decidiu de continuar com essa turma, certo? Aprofundar esses conhecimentos. Então, nosso objetivo é esse, de fato. E a professora Conceição, já ciente disso, tá? Inclusive, hoje eu perguntei, professor Conceição, você vai enviar algum material para a turma? Ele disse, não, professor. Hoje eu não vou enviar nenhum material para a turma, porque meu objetivo, na verdade, é fazer um diagnóstico, saber como é que está a turma, saber o que está precisando melhorar, enfim. Então, eu vou deixar vocês aqui com a nossa querida professora Conceição, que é uma grande profissional, gente, sabe? É uma professora de mão cheia aqui de língua portuguesa, uma das melhores da nossa região, podem ter certeza disso, tá? E ela vai, com certeza, contribuir demais com a aprendizagem de todos nós, na verdade, tá? Porque eu também vou assistir essas aulas, certo? Embora eu não assista aqui durante a aula, porque eu também tenho faculdade, enfim, mas eu vou procurar assistir depois nas aulas gravadas, tá? Então é isso, gente. Professora Conceição, fica à vontade para se apresentar para os nossos cursistas aqui, tá? E, desde já, desejo a você uma caminhada aqui conosco até lá, a véspera do concurso, muito feliz, tá? E que a gente consiga aprender muito com a senhora. Boa noite a todos, né? Vamos lá, já exercendo português a todos e a todas. Muito obrigada, Gustavo. Bom, turma, como o professor Gustavo disse, né, o português ele não é uma disciplina tão simples, né, e ao mesmo tempo não é possível, como se dizer, é um pouco complexo você aprender, né, tirar todo o atraso de toda uma vida escolar, né, mas nós vamos trabalhando. Eu sou, como o professor Gustavo disse, a professora Conceição, sou formada em língua portuguesa, sou pós-graduada também em língua portuguesa, tenho 12 anos de educação. Entre esse percurso, já fui professora na Escola Agrícola, no Colégio São José, Luiz Felipe, né? Hoje sou professora do município de Granja, pelo município de Granja, professora concursada pelo município de Granja, inclusive no último, né, que foi essa mesma banca, Consulpan, e professora concursada pelo município de Camusim. Então, também já ministrei aulas em cursos de ensino superior, então tenho aí uma longa jornada já na educação. Vocês já vêm, né, de uma série de aulas, estão muito bem preparados, por sinal. Tenho certeza que estão preparadíssimos, porque a professora Nayane é uma excelente profissional, conheço, já trabalhei com ela, admiro muito o trabalho dela, né, por sinal, excelente professora.
Então, eu tenho certeza que vocês já trazem aí uma bagagem muito boa. Turma, analisando as provas da banca, o que a gente pode perceber? Que a banca, ela traz muito questões de interpretação e compreensão, isso é fato. Todas as provas da Consulpan têm questões de interpretação e compreensão. E a gente fala interpretação e compreensão porque elas são, apesar de se achar que é a mesma coisa, tem diferenças entre compreender um texto e interpretar um texto, certo? O compreender ele é mais explícito, é quando a informação está ali no texto. Interpretar não, você já tem que ter aí todo um conhecimento de mundo, está fazendo ligações entre linhas, pode-se dizer assim. Tipologia, né, os tipos textuais e gêneros textuais. Então, geralmente, as questões da banca vêm trazendo esses conteúdos. E aí nós vamos ter sintaxe, pelo menos nas provas que eu pude ter acesso e analisando, sempre vai ter uma questão de sintaxe, morfologia, concordância, regência, ortografia, né, a pontuação, a crase, na acentuação cai muito, né? E então nós vamos justamente focar em que assuntos? Como vocês já viram todos os assuntos, é como o Gustavo disse, nas fragilidades de vocês que ainda possa existir, e aí nós vamos detectando no decorrer das aulas. Por isso que o cronograma, ele não é tão fixo, no caso, né, com vocês, ele pode sofrer alterações, porque aí vai depender de como vocês estão e do que vocês vão necessitar até o dia da prova, tá bom? E também nesses conteúdos que mais a banca cobra. Quer dizer que ela não vai cobrar figura de linguagens, que ela não vai cobrar variação linguística? Nós não sabemos, né? Pode acontecer. Tem provas que não tem um determinado assunto, tem provas que tem 2 questões de outro assunto, né? Pronto, a Noélia aqui está falando, né? Regência, muita questão de regência, o objeto direto, né? Indireto, que está dentro da sintaxe, a questão dos objetos. Então, nós vamos partir de onde? Justamente do que vocês estão precisando e do que mais, né, do que mais cai nas provas da Consulpan, tá bom? Pronto, concordância também sempre cai, né? Geralmente, e muitas vezes ele traz a concordância, a regência, ele pergunta muitas vezes na questão da norma culta. Você vai analisar de acordo com a norma culta, e aí você tem que já saber as regrinhas lá de concordância, né, de regência e assim em diante. Hoje nós vamos começar com só um instante. Tá dando para visualizar a tela? Sim. Sim. Ok. Pessoal, se no decorrer da aula eu falar um pouco apressado, que às vezes a gente se empolga e vai falando, falar apressado ou dúvida, pode interromper, tá bom? Pode falar. Às vezes, quando a gente está apresentando, eu não consigo visualizar de antemão o chat, então vocês podem, né, ligar o microfone e ficar à vontade. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade. Então, eu optei por começar hoje pela classe de palavras, né? Porque a morfologia é um dos assuntos que sempre a banca opta por solicitar o candidato, né, que saiba. E, além disso, a morfologia, ela é uma espécie de base para a sintaxe e para as demais, né, para os demais ramos da língua portuguesa. Então, hoje nós vamos começar a fazer uma pequena revisão. Por que eu não coloquei o material antes para vocês? Porque nós vamos fazer, turma, nossas aulas,
vão se basear mais. Vou ter que fazer uma revisão com vocês, falar de conceitos, né? Inclusive, muitos conceitos vocês já viram, eu tenho certeza. Então, nós vamos relembrar esses conceitos. Só que, quando possível, se puder, eu pretendo trazer esses conceitos através de mapas mentais, né? Acho que em texto, vocês já viram, então, em mapas mentais mais resumidos, só para realmente fazer essa revisão, trazer algo mais aprofundado, alguma regra, né, mais aprofundada da gramática da língua portuguesa em si. E porque vocês sabem que no português nós estudamos, né, lá no fundamental, que se estuda no fundamental, a mesma coisa que se estuda no médio, os mesmos conteúdos. Qual a diferença? O aprofundamento do assunto, né? Então, além dos conceitos, algum aprofundamento a mais, alguma regra a mais, e trabalhar a análise de questões, né? Porque com as questões, nós vamos analisando e vendo onde é que ficou a dúvida de vocês, onde é que não, onde é que viram ou deixaram de ver alguma coisa. Então, hoje, nós vamos começar a trabalhar pelas classes de palavras. Que as classes de palavras são 10. Né? Nós temos 10 classes de palavras. 6 consideradas variáveis. Por que variáveis? Porque varia, né, em gênero, número, grau, ou, no caso do verbo, tem mais variações, né? Modo, tempo, número, pessoa e voz. Então, nós temos as classes de palavras, as variáveis, e temos 4 invariáveis. Então, ao todo, são 10 classes de palavras. E também vamos ver um pouco dessas classes de palavras na sua questão de aplicação e de semântica, né? Como é que ela é aplicada, as características semânticas dessas classes de palavras. Lembrando que semântica ela tem a ver com o sentido das palavras. Então, a primeira é o artigo, que ele precede o substantivo, né? Indica o gênero e o número, e ao mesmo tempo que ele determina ou generaliza o substantivo. Então, o artigo ele sempre vai estar ligado ao substantivo, sempre vai estar acompanhando o substantivo, a função dele é essa. E indicando se o substantivo está no feminino ou no masculino, né, quando se trata de gênero, ou se ele está no singular ou no plural, quando se trata de número. Além disso, ele vai determinar ou generalizar. Determinar quando o substantivo vem acompanhado de um artigo definido. E generalizar quando ele vem acompanhado de um artigo indefinido. Por que estudamos as classes de palavras antes da sintaxe? Porque cada classe dessa, muitas vezes, tem a sua função sintática. O artigo ele vai funcionar como adjunto adnominal, né? O substantivo, ele pode funcionar como núcleo do sujeito, ele vai funcionar como os complementos verbais, objetos, que são os objetos direto e indireto, como complemento nominal, como agente da passiva, como predicativo, como aposto, como vocativo. Então, eu tenho que conhecer o substantivo para compreender melhor lá na sintaxe. Né? Então, temos o adjetivo, e a função dele também é ser um adjunto adnominal. Temos o numeral, né, que ele pode ter funções substantivas e adjetivas. Temos o pronome, o verbo, que ele pode ser o núcleo de um predicado, né, ou parte integrante do predicado. O advérbio, que na sintaxe tem a função de adjunto adverbial. A preposição e a conjunção, que são conectivos. E a interjeição, que aí ela é autônoma, né? A interjeição é a que menos tem aí função sintática. E nós vamos ver cada um deles. Então, aqui é a classe de gramáticos, como vocês já viram.
A morfologia, o que a gente sempre encontra, sempre aprende, que a morfologia, ela estuda as palavras isoladas, né, isoladamente, dividindo-as em classes de palavras. E a gente aprende que a sintaxe, ela vai estudar as palavras dentro do contexto, dentro da função dela dentro da oração. Bom, só devemos ter atenção, isso nós vamos ver mais à frente, que o fato da morfologia estudar a palavra isoladamente não significa dizer que ao encontrar em uma questão uma determinada palavra, e eu já estudei que ela é substantiva, eu simplesmente vou, então tá aqui, eu já sei que a palavra novo é substantivo. Ou, vamos lá, eu já sei que a palavra novo é adjetivo. Então eu não vou mais analisar, encontrei ela aqui a opção adjetivo, não analiso mais. Tem que ter muito cuidado, porque na morfologia também tem que se analisar o contexto em que essa palavra está inserida, certo? Então, vamos lá. Como nós já falamos do artigo, né? A função dele é acompanhar o substantivo, ele se antepõe ao substantivo para determinar ou indeterminar. E aí o artigo é a classe de palavras mais simples e no sentido até de memorizar, né? Os definidos o, a, os e as, e eles indicam um conhecimento prévio por parte do interlocutor, né? Quando se usa o artigo definido, então se entende que os interlocutores, né, já têm um conhecimento prévio do que foi mencionado, do que o artigo se refere. Nenhum texto, quando se vem o artigo definido, então é porque o objeto ou o ser que já foi mencionado, aliás, o objeto ou ser a que se refere o artigo, ele já foi mencionado no início do texto. Então, os interlocutores, que aí no texto é quem escreve e quem lê, aqui na aula, por exemplo, os interlocutores somos nós, né? Eu que estou repassando um assunto para vocês e vocês que estão assistindo. Então, o definido, ele já indica um conhecimento prévio. E o indefinido, ele vai denotar desconhecimento por parte de um dos interlocutores, né? O desconhecimento do ser ou do objeto. Então, quando eu digo comprei um livro, então, talvez o interlocutor, a pessoa com quem estou falando, ou no texto, não saiba, é um livro qualquer, não está definido que livro é esse. Mas quando eu digo comprei o livro, então se entende que esse livro já foi mencionado antes. A outra classe de palavras é o substantivo, que é o nome de tudo que existe, né? Tanto os seres animados ou que imaginamos que são seres inanimados. E o substantivo, ele se classifica em próprio, comum, concreto ou abstrato. E aí próprio, né, o nome o que vai nomear indivíduos, né? É um indivíduo único de um conjunto. Por isso que nome de pessoas é um substantivo próprio, porque está identificando um indivíduo único de um grupo de seres humanos, né? Então, quando se o nome de alguém é único, é o que vai dar identidade àquela pessoa. O nome de uma cidade, de um país, de um estado, né, vai designar, vai nomear um indivíduo dentro de um conjunto. Comum, e aí se aplica a todos os seres de uma espécie, né? Quando eu digo homem, eu estou me referindo a todos os seres, então é comum. País, o país é comum, né? Estou me referindo aí está dando nome, aliás, a todos, né? Os lugares, como se diz. Então, é comum. E concreto, quando ele vai nomear o ser propriamente dito, né? Aí, nome de pessoas, lugares, animais, vegetais.
coisas com existência própria, independente de outros seres. E temos o abstrato, que ele vai nomear qualidades, ações, atributos dos seres, né? Como se eles existissem em si mesmos. Bom, existe uma regrinha que a gente aprende lá no fundamental, que muitas vezes a gente leva para o resto da vida, que o substantivo concreto é tudo que se pode pegar, e o abstrato é o que não pode. Essa regrinha, de uma certa forma, ela não procede. Por quê? Porque, por exemplo, eu não posso pegar no saci, não posso pegar em uma alma, na fada, e eles são substantivos concretos. Então, substantivo concreto, ele vai dar nome a um ser, certo? Que tem existência própria, independente de outros seres. Se eu não acreditar em fada, mesmo assim ela vai existir nos livros de história, né? Para outras pessoas que acreditam, então ela vai existir. Então, fada é um substantivo concreto. Ok? Então, nos livros, na alma. Eu não acredito, então não posso pegar, mas ela existe. Né? Nos livros, nas teorias, para alguma religião, ou para que for, mas existe. Né? Então, não depende de outro ser para existir. Já a esperança depende que alguém a tenha para existir. A crueldade depende de que alguém cometa um ato cruel para que ela possa existir. A felicidade depende de que alguém esteja feliz para que ele possa existir, certo? Por isso que o substantivo abstrato, ele vai nomear qualidades, como beleza, né? Ações ou atributos. E quanto à formação, né? Quanto à formação da palavra. Quanto à formação, os substantivos eles se classificam em simples, quando ele é formado por um só radical. E aqui nós temos flor, correio, couve. Né? Composto, quando ele é formado por mais de um radical. E aí, só lembrando que radical é a base significativa da palavra, é aquela parte que dá significado à palavra e ela não muda. Flor, florista, floricultura. Você vai ver que a palavra flor vai permanecer, né? Só vai mudar os prefixos ou sufixos. E o composto, né, como eu já estava falando, ele é formado por mais de um radical. Couve-flor, passa-tempo, aqui nós temos a junção de passa e tempo, né? Água ardente, água mais ardente. Então, eu classifico essas palavras como substantivo composto. Temos o primitivo, que é aquela palavra que vai dar origem a outros substantivos, né? Ferro, mar, carro, pedra e assim diante. E temos o derivado, que é quando ele se origina de um substantivo. Então, ferradura se originou de ferro. Maré se originou de mar. Carroça se originou de carro. Então, derivado quando se origina de um outro substantivo. E temos os coletivos. Substantivos coletivos, que é aquele que se dá, é o nome que se dá a uma coleção, né? Um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma classificação ou ideia. Só um detalhe, o coletivo, como ele representa a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, né, ele vem sempre no singular. Então, mesmo que a função do coletivo seja representar a ideia de múltiplos indivíduos,
mas ele vai vir sempre no singular, tá bom? Não existe o plural do substantivo coletivo, porque ele já dá a ideia de muitos. E o substantivo, ele se classifica, né, como vocês viram antes, em gênero, número e grau. Então, a norma padrão da língua portuguesa, ela reconhece 2 gêneros, masculino e feminino. Então, todo substantivo, ele vai ser classificado dentro de um desses 2 gêneros. Qual é a regra geral? São masculinos os substantivos os quais se pode antepor os artigos. Um, o, os e uns, né? O sol, o raio, os professores. Então, se pode antepor um desses artigos, é substantivo masculino. E se puder antepor os artigos a, uma, as e umas, é substantivo feminino. A dor, uma ponte, a borboleta, a caneta. Então, na divisão entre masculino e feminino, nós vamos ter 2 classificações possíveis. Nós vamos ter os substantivos biformes, e aí bi, vai lembrar 2, né? Os que têm 2 formas, e substantivos uniformes. Uni, de uno, são aqueles que têm uma forma. Os uniformes ainda se subdividem. Eles vão se subdividir em comum de 2 gêneros, sobrecomum e epiceno. Então, os uniformes se subdividem. Então, quais são os biformes? São aqueles que possuem uma forma diferente, de acordo com o gênero, né, de substantivo. Então, mudando desse modo a desinência de gênero, né, ou seja, mudando a parte da palavra que é responsável por indicar se ela é feminina ou masculina. Quais são as desinências de gênero mais comum? Aí são o para o masculino e a para o feminino. Mas existem outras formas que também são responsáveis pela marcação da diferença de gêneros. Nós temos, por exemplo, a mudança de timbre. Por exemplo, em avó e avô. O que vai definir o gênero aí é só a mudança do timbre, né? Por conta do acento. Então, o som mais aberto, por conta do acento agudo, indica o gênero feminino. E o som mais fechado, por conta do acento circunflexo, vai indicar o gênero masculino. Então, nem sempre é só o O e o A. E também existem casos em que os gêneros eles são modificados, ou pela presença, ou pela ausência das desinências. Né? Então, por exemplo, o feminino de professor é professora. Então, aqui nós tivemos a presença do artigo, do A, né, da desinência A, vamos dizer assim, aqui não é artigo, da desinência A. Irmão, o feminino de irmão é irmã. E aqui nós já tivemos a ausência da desinência O. Só devemos ter atenção a alguns substantivos que eles podem existir tanto no gênero masculino quanto no feminino, mudando só o final do próprio substantivo. E isso é usado para trazer uma especificidade em relação a ele. Por exemplo, o jarro e a jarra vão dar nome ao mesmo objeto. Só que a jarra é um tipo especial de jarra. Certo? Então, o jarro e a jarra dão nome ao mesmo objeto. Porém, a jarra é um tipo especial, né, de jarra. Igual com a mesma situação de o barco e a barca. Vão dar nomes ao mesmo objeto, só que o último
é um tipo de barco muito maior que o comum. Então, como vocês podem ver, muda aí a desinência, né, e o artigo que o acompanha, dá nome ao mesmo objeto, mas quando se altera o gênero, ele vai especificar esse substantivo, né? E os uniformes, os substantivos uniformes, como nós falamos, né, são aqueles que possuem uma única forma. Não vai mudar de acordo com o gênero. Então, o gênero desse tipo de substantivo, ele vai ficar evidente quando? Quando baseado no contexto. Ou seja, eu vou conseguir identificar se o que se refere é homem ou mulher, é masculino ou feminino, vamos dizer assim, pelo contexto. Ou, de acordo com o artigo ou o adjetivo que acompanha, eles sempre vão possuir, esse substantivo, eles possuem algumas classificações. Por exemplo, nós temos os sobrecomuns. O sobrecomum é aquele que tem um só gênero, né? E o artigo utilizado permanecerá o mesmo. Então, esses substantivos, eles são utilizados apenas para referir-se às pessoas. Então, substantivo sobrecomum, uso apenas para se referir a pessoas, certo? E o artigo permanecerá o mesmo, independente de se tratar de homem, mulher, de menino, menina, de masculino ou feminino, o artigo ele vai permanecer o mesmo. O cônjuge, independente de ser homem ou mulher, sempre vai ser o artigo ou que o vai acompanhar. A criança, independente de ser menino ou menina, eu sempre vou me referir à criança. Eu vou usar o substantivo a criança. Agora, para mim saber se essa criança é um menino ou uma menina, aí vai depender do contexto. O ídolo, sempre no masculino. Mesmo que o ídolo seja uma mulher, eu vou sempre me referir o ídolo. Se eu quiser me referir a Elba Ramalho, eu vou dizer o ídolo, né? Então, não muda. E detalhe, só lembrando, sempre vai ser usado, só se usa sobrecomum para referir-se a pessoas. Comuns de dois gêneros são aqueles, e aí vocês vão, ó, dois gêneros. Tanto existe para o masculino quanto o feminino, né? Mas o substantivo é invariável. O que é que vai definir o gênero? O artigo. O substantivo, ele permanece o mesmo, tanto para o feminino quanto para o masculino. O que vai definir o gênero é o artigo. O estudante, a estudante. O Marte, a Marte. O atleta, a atleta. Então, para mim saber se atleta, no caso no texto, é masculino ou feminino, aí eu vou pelo artigo. E temos o epiceno, substantivos epicenos. Esses, né, são usados para se referir, né, nomeiam animais que possuem na escrita apenas um gênero, como é o exemplo de cobra. A cobra macho, a cobra fêmea. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. A hiena macho, a hiena fêmea. Então, inclusive, o artigo que o acompanha, né, vai aí permanecer independente do gênero. O que vai diferenciar, especificar se é masculino ou feminino, vai ser o nome, no caso de animais, macho e fêmea.
Bom, e aqui nós temos algumas regrinhas para a flexão nominal de gênero. A regra comum é que os substantivos masculinos, eles são precedidos pelo O, pelo artigo O, como vocês já viram, e os femininos são precedidos pelo artigo A, o piloto, a pilota. E tem algumas regras para a formação desse feminino. A língua portuguesa, ela tem muito isso, certo? Infelizmente, felizmente, ninguém sabe, mas a língua portuguesa, ela possui muitas regras, muitas mesmo. Né? Então, assim, quando a gente vai estudar regras, e dependendo do assunto, ainda tem regras que vão possuir as suas exceções. E aí, além de estudar regras, a gente tem que estudar também as exceções. E para a formação do feminino, nós não possuímos só uma regra, a da substituição do O pelo A, ou vice-versa. Existem também outras maneiras de se formar o feminino. A geral, como vocês já viram, é substituindo o O por A. Mas também formamos o feminino em substantivos masculinos terminados em ão. O que se faz? Substitui por ã. Anão, feminino, anã. Capitão, capitã. Se o substantivo masculino terminado em R, o que se faz? Acrescenta a letra A. Cantor, cantora. Professor, professora. Mas pode acontecer em que substantivos masculinos terminados em O substitui por eira. Por exemplo, arrumador fica arrumadeira. E tem substantivo terminado em E, muda para o A no feminino. No caso de elefante, o feminino forma-se elefanta. E em eis, L ou Z, acrescenta A no final. Freguês, feminino, freguesa. E temos ainda substantivos que, conforme o sentido da frase, pode ser feminino ou masculino. Por exemplo, quando eu me refiro à cidade, é a capital. Mas quando se referir a dinheiro, é o capital. Né? Quando se refere a mato, a grama, a planta, né? A grama. Quando me refiro a peso, o grama. Então, mudou de gênero, muda também o sentido. E aí tem que se estar atento lá na semântica, né? Para não é uma questão de interpretação já facilitar, né? Já ter esse conhecimento. E o substantivo, ele também se classifica em número, que é o singular e o plural. Então, a norma padrão da língua portuguesa, ela reconhece a flexão de número dos substantivos, como nós já falamos, em singular ou plural. Quando se trata da unidade, o substantivo está no singular. E quando se trata de conjunto, ele vai estar no plural. E aqui nós vamos ver algumas regrinhas. Os substantivos simples, terminados em vogal N e de tom oral, o que se faz? Adiciona o S. De tom oral, só lembrando que o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Né? E oral, porque se você falar, você vai perceber que o som ele vai sair sem nenhuma interrupção. Ele vai sair, justamente, ele não sai também pelo nariz. No caso, quando você fala irmão, você vai perceber que o som ele sai livremente pela boca, né? Sem nenhuma interrupção ou sem sair também pelo nariz. Então, irmão, aqui nós temos, né, um substantivo terminado em ditongo oral.
Então, terminou em ditongo oral, o que eu faço? Acrescento S e fica irmãos. Substantivos terminados com M, adiciona MS para formar o plural. Homem, homens. Substantivos terminados com R e Z, adiciona S. Colher, colheres. Substantivos terminados em AL, EL, OL e U, o que se faz? Troca o L por IS. Lençol, lençóis, anzol, anzóis. Substantivos terminados em IU e sendo oxítona. Oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Então, o que se faz? Troca o L por IS. Canil, né? Veja, canil. Você vai perceber que o nil aqui é oxítona, né? A sílaba nil é oxítona e termina em IL. Então, o plural, como é que se forma? Troca o L por IS. Substantivos terminados em il, paroxítona. Aí eu vou trocar o il por eis, né? Réptil, aqui, paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, no caso de réptil, né? Tenho aqui, se eu separar, réptil. Então, aqui a penúltima, paroxítona, e terminou em il. O que eu faço para formar o plural? Troco o il por eis, e fica répteis. Substantivos terminados em S, monossílabas ou oxítonas. O que se faz? No caso, adiciona ES. Nós temos o exemplo de as, fica ases. Substantivos terminados em S, quando são paroxítonas ou proparoxítonas, eles ficam invariáveis, né? O caso de atlas, tanto no singular quanto no plural, tem a mesma forma. E os substantivos terminados em ão, eles vão ter 3 formas de se formar o plural. Eu troco o ão por ões, o ão por ães, e ou eu acrescento o S, como no caso de cidadão, só faço acrescentar o S para cidadãos. E terminados com X, eles são invariáveis. Tórax, o que vai mudar? Apenas o artigo que o acompanha. E o grau do substantivo é aumentativo e diminutivo, né? Aumentativo, quando a significação aparece aumentada, e diminutivo, quando a significação ela aparece diminuída. Geralmente, usa-se aí os sufixos am ou ona para o aumentativo, né? E inho ou inha para o diminutivo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode continuar? Pode. Ok. Bom, a outra classe de palavras é o adjetivo. Pessoal, classe de palavras, classe gramaticais, classe lexicais, mesma coisa, tá bom? É o adjetivo, que é a palavra que modifica o substantivo, denotando qualidade, defeito, estado, condição, característica, né? É uma classe variável, porque também varia gênero e número, e o adjetivo, ele vai acompanhar a flexão do substantivo a que ele se refere. Então, homem bom, no caso, homem é um substantivo masculino e está no singular. O adjetivo também vai estar no masculino e no singular, né? Então, o adjetivo, ele sempre vai acompanhar a flexão do substantivo. E nós temos os adjetivos pátrios, que são aqueles que se referem a continentes,
países, regiões, estados, cidades, né? São chamados de adjetivos pátrios ou gentílicos. E há os que se referem a raças e povos, que aí são os gentílicos. Só um detalhe. Israelense é um adjetivo pátrio, certo? Porque eu estou me referindo ao povo que nasce em Israel. Israelita é o nome que se dá à raça, ao povo que nasce em Israel, né? Aí é um adjetivo gentílico. E temos as locuções adjetivas, que em lugar de um adjetivo, pode aparecer uma locução. O que é isso? É uma expressão com valor de adjetivo. E essa expressão é formada por preposição e substantivo. Aqui nós temos alguns exemplos. De anjo, né? Rosto de anjo. É o equivalente a angelical. Então, aqui eu tenho a preposição de, mais o substantivo anjo. Então, aqui eu chamo de locução adjetiva. Agora, na hora de classificar, eu tenho que estar bastante atento. Atenta, né? A quê? Ao contexto. Analisar a situação, o enunciado, o contexto em que a palavra está inserida. O homem velho viajou. Nesse caso, o homem velho. A palavra velho está justamente caracterizando o homem. Então, é adjetivo. Mas quando eu digo o velho viajou, aí já não está mais caracterizando, né? Está dando nome a quem viajou, certo? Então, nesse caso, velho, ele já será substantivo. O velho homem viajou. Homem aqui é substantivo, né? Então, aqui, muito cuidado na hora da classificação, certo? Na hora de distinguir, para não achar que velho é sempre uma característica, por exemplo, e aí sempre classificar como adjetivo. Dependendo do contexto, pode ser substantivo, né? Não só velho, mas como inúmeras outras palavras. Sempre tem que se analisar o contexto. O numeral, né, uma classe que vai indicar a quantidade exata. Eles vão se classificar em cardinais. 1, 2, 1000, ordinais, indica a ordem, primeiro, segundo, milésimo. Fracionário, né, 3/4, meio, 12avos. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo. Então, indicou quantidade exata, é numeral. Cuidado! O numeral, às vezes ele pode ser confundido com o pronome, certo? Então, você tem que estar atento, porque quando indicar quantidade, aí sim, será o numeral. E vamos lá para os pronomes. O pronome, ele é uma palavra variável em número e gênero. E a função do pronome é substituir ou acompanhar o substantivo. E aí o pronome é uma classe de palavras que tem várias classificações. A primeira delas são os pronomes pessoais. Justamente são aqueles que substituem os substantivos. Mas, ao mesmo tempo que ele substitui o substantivo, ele também indica a pessoa do discurso. E nós sabemos que na língua portuguesa nós temos 3 pessoas do discurso, né? A primeira, que é aquela que fala, a segunda é aquela com quem se fala, e a terceira é aquela de quem se fala, né? Ou de que se fala. Estamos aqui em uma situação
em uma aula sobre classes gramaticais. Então, a primeira pessoa do discurso, eu estou ensinando sobre classes, eu estou ensinando vocês, alunos, sobre classes gramaticais. Então, no caso, a pessoa que fala sou eu. Com quem se fala é a segunda pessoa, no caso, vocês, e a terceira seria o assunto classes gramaticais, né? Então, essas pessoas do discurso, elas são justamente nomeadas pelos pronomes pessoais, que se subdividem, né? Então, as pessoas do discurso é primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. E os pronomes pessoais, eles ainda se subdividem em pessoais do caso reto e pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele e ela, terceira pessoa do singular. E aí nós temos nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles e elas, terceira pessoa do plural. E para a nossa alegria, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles ainda se subdividem em átonos e tônicos. E aí nós vamos ver aqui em um mapazinho mental, né? Um mapa mental, aqui um esquema sobre esses pronomes. Como é que eu vou identificar o pronome pessoal reto, oblíquo, pronome de tratamento? Turma, pronome pessoal do caso reto, ele funciona como sujeito. Ele vai funcionar como sujeito. Eu estou ministrando aula de português. Quem está ministrando aula de português? Eu. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele funciona como sujeito. Só um detalhe, eu e tu, certo? Ele vem acompanhado do verbo, indicando a inclusão. E o me, ti, quando indica direção, né? Não é fácil para mim aguentar seu estresse. Então, o pronome, percebam aqui, que ele pode vir tanto na ordem direta quanto na ordem inversa, né? Mas vamos logo para cá. Pronome pessoal do caso reto. Só lembrando, funciona como sujeito, certo? E é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles vão funcionar como complemento. Ou complemento nominal, ou complemento verbal. Átonos. Eles não são preposicionados, ou seja, eles não vêm acompanhados de preposição. E os pronomes oblíquos tônico, eles sempre vão estar precedidos de preposição, certo? Sempre vão estar aí acompanhados de preposição. É aí onde vem aquela famosa situação que a gente encontra muito no Facebook, nas redes sociais, onde as pessoas trocam muito o me e o mim, o uso desses dois pronomes. O me, ele não vem acompanhado de preposição, não se usa o me, eu uso sempre só, sem preposição. E o mim, que é o que mais se usa, parece que não existe o me,
ele é usado acompanhado de preposição, né? Para mim, sobre mim. Então, de mim, sempre o mim é um pronome oblíquo tônico e ele sempre vai vir precedido de preposição. Não só o mim, mas todos os pronomes oblíquos tônicos, né? Bom, o o, a, os e as, eles são usados como objeto diretos, pronomes, né? O trovão abalou a cidade. O trovão abalou a. Nesse caso, o a aqui, o trovão abalou. Abalou o quê? A cidade. Sempre que você perguntar o quê e a resposta não tiver preposição, você vai usar o ou a como complemento. Então, o trovão abalou o a. O a, ele vai exercer a função de objeto direto. Então, não sei se vocês já se depararam com situações em texto em que tem ló ou lá, né? Ou lós ou las. É o pronome. Por que tem o L? Por uma questão de sonoridade, né? Por uma questão de som. Então, quando associados a verbos terminados em R, Z ou S, então fez as tarefas, para não ficar fezas, né? Soa muito feio, então felas, né? Então, nem dá para falar fezas, nem feias, então felas. Então, nesse caso, coloca-se o las. Estudamos os assuntos, estudamos-los. Então, depois da palavra eis, aí é nos e vos. Ei-lo aqui, meu amigo. Este presente, quem nos deu. E o noiná, quando associado a verbos terminados em som nasal. Em. Aí, se você, quando você pronuncia esse som, você vai perceber que ele também sai pelo nariz. E aí é lá na fonologia, né? Que vocês estudaram. Então, aí encontraram o livro, encontraram-no. Propõe as referências, propõe-nas. Então, vocês já sabem. Associado a verbos terminados em R, Z ou S, eu uso los, ou las, lá, ou lá. Associados a verbos terminados em on, em, eu uso no ou na. E o nos? Se o verbo estiver na primeira pessoa do plural, ele vai perder o S. Sentimos-nos honrados com sua presença. Né? Então, sentimos-nos. Se não tivesse o nos, ficaria sentimos. Né? Então, sentimos-nos, ele perde o S e será acompanhado pelo nos. Me, ti, si, nos, vos e os vão estar acompanhados de verbo na primeira pessoa. Deixe-me falar, certo? Deixe eu falar, de acordo com a norma culta, está errado. Bom, o correto é deixe-me falar. Verbo na primeira pessoa acompanha aqui os pronomes me, ti, si, nos, vos e o. Faça-o sair daqui. E o lhes e o vos, eles não alteram a forma verbal. Usar sempre que o verbo exigir preposição a. E sempre que se referir à pessoa. Né? Quando você puder, substituir dele ou dela. Então, eu lhe vi ontem. É errado. Né? O verbo ver, ele não exige preposição. Então, obedeço ao chefe.
Obedeço-lhe. Roubaram o livro dela. Roubaram-lhe. Né? Então, eu posso estar aí usando lhe. E por último, dos pronomes pessoais, encerramos com os pronomes de tratamento, que referem-se à pessoa a quem se fala, ou seja, segunda pessoa. Mas, fiquem atentos a um detalhe. O pronome de tratamento, ele se refere à pessoa a quem se fala, se refere à segunda pessoa do discurso. Mas na concordância gramatical, deve ser feita sempre com a terceira pessoa, certo? Apesar de o pronome de tratamento se referir à segunda pessoa, quando eu for para a concordância gramatical, quando eu for para o texto, né, fazer essa concordância, eu vou usar a terceira pessoa. Vai se fazer a concordância desse pronome como terceira pessoa. Vossa Excelência, Senhoria, como fosse você. Né? Então, detalhe, vossa, eu uso para me referir diretamente à pessoa. Sua, quando se faz referência a essa pessoa. Bom? Então, se eu estiver falando diretamente com a pessoa, aí é vossa. Eu uso o termo pronome vossa. Aliás, o termo vossa. Se eu estiver fazendo referência a essa pessoa, a essa pessoa no caso, eu uso sua. Né? Então, se eu estiver fazendo referência a um rei, eu vou usar sua majestade. Mas se eu estiver conversando com o rei, aí é vossa. Os pronomes possessivos, eles também se referem às pessoas do discurso, mas atribuindo-lhe a posse de alguma coisa, né? Então, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua. Então, sempre que se referir a uma das pessoas do discurso atribuindo posse, eu já sei que é pronome possessivo. Pronome demonstrativo, o nome já diz, serve para demonstrar, para indicar algo, né? E os pronomes demonstrativos são este, esse e aquele, estes, esses e aqueles, e aí no feminino, esta, estas, né? Essa, essas, aquela, aquelas, e tem os pronomes demonstrativos, alguns que são invariáveis, isto, isso ou aquilo. O pronome demonstrativo, ele tem uma regrinha para o uso, né? Eu uso este, esta ou isto para indicar o tempo presente em relação àquilo que se fala. Então, o tempo presente. Este mês é o último antes da viagem. Este mês é o penúltimo antes da prova. Então, usa-se também para se referir a coisas, objetos e pessoas que estão próximas àquele que fala. Então, eu posso dizer, esta caneta é azul. Por que eu vou usar esta? Porque está próximo a mim, que sou a pessoa que fala, né? Que estou falando no momento. Então, quando o objeto ou ser está próximo à pessoa que fala, este ou esta. Ou isto, né? Esse ou essa ou isso para indicar tempo passado ou no futuro, mais próximo, tá? Um passado próximo ou um futuro próximo. Quando foi essa festa? Quando esse momento vai chegar? E também para coisas, objetos e pessoas que estão próximos daquele com quem se está conversando. Por exemplo, se eu visse uma caneta muito bonita, aí, né, com algum de vocês, e eu perguntasse, olha que caneta linda, onde você comprou essa caneta? Por que eu iria usar o essa? Porque está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Né? E aquele, aquela e aquilo, quando está distante dos dois, tanto de quem fala, quanto de quem, da pessoa com quem se fala.
ou passado distante, né? Por isso que na Bíblia sempre vem naquele tempo, por quê? Porque é um passado bem distante. Pronomes indefinidos, para se referir, eles são usados para se referir à terceira pessoa do discurso, né? Mas quando ela tem sentido vago. Então, algum, aí tem todos os pronomes indefinidos. Algum, nenhum, alguma, nenhuma, né? Bastante, bastantes, todos, muito, pouco. Indefinidos, eles vão se referir, né? Como nós já vimos aqui alguns exemplos. Ó. Uma mulher de cabelos longos e negros saiu da cena do crime logo antes do ocorrido. Esse uma. E aí, Conceição, uma aqui não é numeral? Percebam que ele não está dando ideia de quantidade. Ele está indefinido. Não se sabe quem é a mulher. Uma mulher qualquer, certo? Por isso que o uma aqui é pronome definido. Então, sempre que der ideia de quantidade, sempre vai vir alguma palavrinha que especifique que é quantidade. Aí será numeral. Se não, se estiver indefinindo, se estiver dando um sentido vago, um sentido indeterminado, é pronome indefinido. Né? Temos o quem, o pouco, ó. Quando tiver um sentido vago, indeterminado, eu já sei que é pronome indefinido. Pronomes relativos. Eles vão se referir a um substantivo que já foi dito em uma oração anterior. É o que nós chamamos de antecedente. O qual, os quais, cujo, cujas, quanto, quantas, ou que, quem, onde. Viajei para a França e fui a Paris, cuja fama fez jus à realidade. Né? Usei aí, usa-se o cuja para se referir a Paris, né? Como eu viajei para a França e fui a Paris, cuja fama, como de quem? De Paris, né? Fez jus à realidade. Minha mãe é quem me ajuda nas necessidades, o quem aí se refere à mãe. Né? O minha também é um pronome, só que nesse caso é um pronome possessivo, ó, tá dando ideia de posse, minha mãe. Então, indica aí que a mãe não é de qualquer, né? Toby é um cachorro companheiro que sempre melhora meus dias tristes. Porque aí se Toby, que aí está servindo para fazer referência ao substantivo Toby, né? No caso. E temos os pronomes interrogativos, que são aqueles usados para fazer perguntas diretas ou indiretas, né? Qual, quanto, que, quem, qual o seu nome, né? Quanto você pode me arrumar em dinheiro? Então, para fazer perguntas, tanto diretas quanto indiretas, nesse caso, usamos os pronomes interrogativos. E quando se fala em pronomes, nós temos a colocação pronominal. Né? O que é isso? Nada mais é do que a posição do pronome em uma oração. O pronome ele pode vir antes do verbo, e aí nós chamamos de próclise. Ele pode vir depois do verbo, nós chamamos de ênclise, e no meio do verbo, que nós chamamos de mesóclise. E tem toda uma regrinha, quando é que eu uso o pronome antes do verbo, quando é que eu uso no meio e quando é que eu uso depois, né? Aqui está a regrinha da próclise. Quando é que eu uso o pronome antes do verbo? Para advérbios, né? Quando ele vem precedido de advérbios, né? Ontem, agora, felizmente, agora me agradece como se nada tivesse acontecido. Nós temos aqui o me e aqui o advérbio agora, né? Um advérbio de tempo e o verbo agradecer.
Então, percebam que o pronome ele veio antes do verbo. No caso de conjunções subordinativas, ele pediu que ele entregasse a carta. Olha aqui o verbo, né? E está aqui o pronome. O entregasse, ó, ele pediu... Opa, só... Ele pediu, aqui nós temos uma oração, né? Oração principal. Pediu o quê? Que lhe entregasse a carta. Então, aqui é a oração subordinativa. Então, tá aqui o quê? Né? A conjunção integrante e o pronome li, ó. Lhe entregasse, né? Então, o li aqui, ele vem antes do verbo, no caso da oração subordinativa. Palavras negativas, quando ele vem acompanhando, não, nunca, nem, ó, nunca me esqueci dos livros que li na infância. Aqui a palavra negativa e o verbo. Então, ele vem antes do verbo. Pronomes indefinidos, ninguém me pediu ajuda. E pronomes relativos. Este é o homem que me emprestou o casaco. Né? Então, o que aqui está se referindo ao homem. Então, é um pronome relativo. E o me antes do verbo. Bom, mesóclise. Quando é que o pronome ele vem no meio do verbo? Turma, a mesóclise ela só é obrigatória quando a oração reúne ao mesmo tempo dois casos. E quais são esses casos? Verbo ou a ausência da palavra atrativa exigindo próclise. Aqui são as palavras atrativas. Quando vocês ouvirem falar em palavras atrativas, certo? Pode acontecer, eu já vi questões, inclusive na Consulpan, que usa esse termo, quando vai se tratar dessa questão de colocação prenominal, ela usar o termo de palavras atrativas. E aí vocês já sabem do que se refere à próclise, é o advérbio, a conjunção, a palavra negativa, o indefinido e o relativo. São palavras que atraem o pronome. Por exemplo, falar-te-ia sobre meus planos. Então, percebam que o pronome aqui ele vai vir no meio do verbo, porque o verbo está no futuro e não tem aqui a ausência de uma palavra atrativa. Mentir-lhe-emos se precisar. E temos a ênclise obrigatória em dois casos. Quando o verbo iniciar a oração ou quando o verbo for precedido por pausa, sinalizada por pontuação. Contei-lhe toda a verdade. Ó, a oração aqui inicia com verbo. Então, eu tenho que usar, aqui se usa ênclise. Se você for à biblioteca, traga-me o livro, por favor. Percebam que aqui a oração, né, o verbo, ele é precedido por uma pausa que está sendo sinalizada pela vírgula, né, no caso. E temos algumas proibições. Não se pode iniciar orações com pronomes oblíquos átonos, certo? É proibido na língua portuguesa iniciar orações com pronomes oblíquos átonos. E não se pode inseri-los após futuros do presente ou do pretérito ou do particípio. Me dá um cigarro. Não pode, né? O correto é dá-me um cigarro. Não posso iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Darei-te um presente. Darei-te um presente. Dar-te-ei um presente. Verbo no futuro e não tem ausência de palavra atrativa. Daria-te um presente. Dar-te-ia um presente. Mesma situação da primeira. Aqui darei, né? Verbo no futuro e não tem palavra atrativa. Tinha-lhe, aqui tinha emprestado-lhe um dinheiro. Tinha-lhe emprestado dinheiro. Quando o verbo, ó, começa com, quando a oração inicia com verbo,
o pronome ele vai ficar no depois do verbo. Bom, eu trouxe aqui um mapa mental de português com a palavra queto. O que ele pode ser? Substantivo, pode ser pronome, pode ser conjunção subordinativa, advérbio, interjeição, pode ser preposição e pode ser apenas uma partícula expletiva só para realçar. E aí vocês podem ver aqui, eu trouxe para vocês, para que vocês possam, né, diferenciar. Por quê? Porque eles adoram usar essa palavrinha. Né? Justamente porque ela pode confundir o candidato. Porque ela tem muitas funções. E aí você vai estar analisando justamente o contexto, a situação em que o que se encontra. Né? Ó, senti um quê de falsidade naquela fala. Se você observar, o que aqui ele está precedido por um determinante, um artigo. Né? Então, o que, nesse caso, ele é substantivo. É como se ele quisesse dizer, senti um ar de falsidade naquela fala. Então, está dando nome, né, está acompanhado de um artigo determinante. Que beleza a festa, pronome exclamativo. Ele está usando para ser exclamado. O livro que comprei estava em promoção. Esse que, ele está sendo usado para se referir à palavra livro. É um pronome relativo. Que dia é a prova? O que aqui está sendo usado para uma pergunta direta. Olha aqui o ponto, né? É um pronome interrogativo. Que gostem ou que não gostem, tomei minha decisão. Olha aqui o que, como conjunção, ligando orações, e uma conjunção alternativa. Pode entrar na fila, que não será atendida. O que, dando ideia de contradição, como conjunção adversativa. Não falte a aula, que o conteúdo é importante. O que, explicando aqui, né, na oração, ó, uma conjunção explicativa. Estava tão cansada que não quis recebê-lo. Consequência de não querer recebê-lo porque estava cansada. Então, o que aqui como subordinativa, conjunção subordinada consecutiva. Gostei da viagem, cara que tenha sido, né? Concessão. Não corra que o chão está molhado. A causa. Temos que chegar cedo. Se você observar a regência do verbo ter, ele exige a preposição de. Então, temos de chegar cedo. Só que na fala coloquial já se aceita o quê? Nesse caso é o uso coloquial, tá bom? Que bela esta casa. Que bela está a casa. Então, o que aqui ele antecede um substantivo modificando, um advérbio. Que longe estava a cidade. Está aqui, ó, ele antecede um advérbio e está intensificando. Que? Não entendi. Que ela sabe sim. Aqui é interjeição, né? Tá só, como se ele dissesse que de admirar, tá bom? E que bonito que está o seu cabelo. O que aqui está simplesmente para realçar o que ela está falando. Então, muita atenção com o que, né? Ele tem aí inúmeras funções. E vamos exercitar, né? Aqui nós temos um texto. Estavam 3 vampiros conversando e apostaram para ver quem é que chegava a casa em menos tempo, com a cara mais coberta de sangue. O primeiro saiu e 5 minutos depois chegou com a cara suja de sangue. Os outros perguntaram: como é que conseguiste? Está vendo aquela ovelha? Pois é. O segundo saiu, pouco tempo depois ele chegou ainda mais sujo. Os 2 vampiros restantes perguntaram: como conseguiste?
Estás vendo aquela vaca? Pois é. O terceiro saiu. Menos de 1 minuto depois, ele voltou mais sujo que os outros dois e ainda esfolado. Como conseguiste? Perguntaram os outros 2 vampiros em coro. Estás vendo aquele muro? Sim, claro. Eu não vi. Turma, todas essas questões são da banca, tá bom? São questões da banca, só não fiz foi colocar. Eu queria que vocês analisassem, eu gostaria que vocês analisassem a questão e dissessem qual a resposta. Qual a resposta vocês marcariam? Podem falar ou colocar no chat a resposta quando fizerem a análise. Então, você pode só arrastar um pouquinho o texto para identificar qual é a expressão, que o símbolo está bem em cima. Ah, tá certo. Obrigado. Melhorou? Sim, viu? Ok.
A tela ficou escura para mim, gente. Ficou para vocês também? Foi? Para mim também ela ficou preta, a tela. A tela tá escura. Pronto, voltou. Pronto, acho que todo ficou parado, e aí eu... Tá preta de novo para mim. Tá. Pronto, voltou. Voltou. Saiu. Voltou. Saiu. Eu não sei se eu estou errada, porque eu estou pelo celular, fica ruim de estar Analisando, não é? Essa questão, ela existe que vocês façam a análise de um mesmo substantivo, né? Aliás, de uma mesma palavra, para analisar a que classe gramatical ela pertence. Aí, no caso, tem que ver, né, se ela é substantivo, se é adjetivo, tem que fazer toda essa análise. É a mesma história lá da frase do velho. Só que quando passa a estar dentro de um contexto, dentro de um texto, às vezes ela complica um pouquinho mais. Já dá para arriscar uma resposta? Então, nós temos aqui duas opções, né? Ou quem marcou B, C, C. C. Então, vamos lá, né? Fazer aqui a análise. A pergunta diz o seguinte: em qual ou quais dos textos abaixo a expressão cara chegou com a cara suja de sangue
não corresponde à mesma classe gramatical empregada na piada, né? Então, para começar, chegou com a cara suja de sangue. Primeira coisa que você tem que definir: a que classe gramatical pertence a palavra cara, aqui na piada, né? Chegou com a cara suja de sangue. Então, nesse caso, cara é um substantivo, né? Com o rosto sujo de sangue. Então, a pergunta pede aqui não, aí tem que ter muito cuidado, né, com essa palavrinha que não corresponde à mesma classe gramatical empregada na piada. Então, eu tenho que saber qual dessas alternativas não é, a palavra cara não é substantivo. Gasolina fica mais cara para socorrer Petrobras. Então, cara aqui vai ser uma característica da gasolina, né? Então, nesse caso, não é substantivo. Gasolina, cara, é um adjetivo. Então, eu já sei que a não é. Mas eu tenho aqui letra A, B e C, que tem um aqui, só descarta a D. Então, a D aqui já está descartada. 2. Não se faz mais cara pintada como antigamente. Opa, cara pintada. O cara aqui, né, está com valor de substantivo. Cara pintada está dando nome a algo. Então, nesse caso, tem valor o cara aqui tem valor de substantivo. Então, 2. Cara, caramba, sou camaleão, né? Cara, caramba, cara, caraô. Então, nesse caso, não é substantivo. Ele vai estar aí como uma expressão, né? Uma expressão de interjeição, algo do tipo, mas não é substantivo. Lá vou eu de novo, como um tolo, procurar o desconsolo, que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, né? Aí, minha cara não é dando nome a um ser, mas minha estimada, minha... Né? Então, nesse caso, não é substantivo, é uma característica. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra C, né? Que vocês iriam marcar, letra C. Professora, e assim, eu passei muito tempo analisando as questões e vendo que alguma coisa não batia. E aí eu voltei lá na pergunta, né, e observei a palavra não, né, que faz aí toda a diferença, né, na hora da gente marcar a resposta certa. Isso. O não, ele faz muita diferença. E um detalhe, a banca, ela gosta, viu, de perguntas com não ou para você marcar incorreta. Ela usa esses termos. E às vezes a gente já está tão fixado na questão de só marcar correta por ser objetiva, que a gente já vai com o pensamento já fixo no questão de procurar a correta, né? Não, aí tem que sempre estar atento a esse não, ele faz muita diferença. Exatamente. Nesse caso, turma, nessa questão, vocês também têm que fazer uma análise não só de uma classe gramatical. Então, para responder essa segunda questão, você precisa conhecer aí as classes gramaticais. Você vai fazer uma análise como um todo.
Alguém se arriscaria a dizer qual é a resposta? Qual seria? Não, qual é a resposta correta? Letra B. B. Letra B. O eu lírico trata a mulher amada na segunda pessoa do singular. Se tu me amas. Pronto. Então, vamos lá, né? A palavra tu é um pronome pessoal oblíquo. Não, né? Então, tu é um pronome pessoal, sim. Só que ele é um pronome pessoal reto. Desculpa a letra muito bonita, porque é com o mouse. Ele é um pronome pessoal reto, caso reto. Então, essa aqui está descartada. Se tu me amas, ama-me baixinho. Realmente, né? O eu lírico trata a mulher amada na segunda pessoa do singular. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa. Devagarinho é um substantivo abstrato. Não, turma, né? Devagarinho não é um substantivo abstrato. Na verdade, devagarinho é até um advérbio, dependendo. Deixa eu ver aqui. Tem de ser bem devagarinho. Ó, o devagarinho, ele está se referindo ao bem, que também é um advérbio. Então, devagarinho, ele está modificando aqui o sentido do próprio advérbio, né, dando ideia de intensidade. Então, não é substantivo abstrato. D. Não consta no texto acima palavras cuja função sejam advérbios. Tem. O bem é um advérbio e o próprio devagarinho é um advérbio. Então, a resposta correta, letra B. E temos aqui uma questão com os pronomes de tratamento, né? E ele vai fazer justamente, ele pergunta, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria. De uso frequente na redação oficial, exigem que o verbo fique na... Qual é a pessoa que ele exige? Pronome de tratamento se refere à segunda pessoa do discurso. Mas na redação oficial, tem que estar eu uso em que pessoa? Terceira. Isso. Né? No caso, ele exige que esteja na terceira pessoa do singular. Apesar de se referir à segunda, mas em uma redação oficial ele vai estar na terceira. Bom, a próxima classe são os verbos. E, turma, é uma das classes gramaticais que, fazendo uma análise, a maioria das provas, ele tem perguntas sobre verbo, nem que seja pelo menos uma questão, né? Pelo menos das provas que eu analisei, das que eu pude ter acesso, fazendo uma análise minuciosa, porque eu separei, peguei as provas e fui separando de conteúdo por conteúdo, e a maioria tem uma questão de verbo. E como é que ele vai pedir verbo? Geralmente ela pede para você identificar mesmo o tempo e o modo. Tá lá a frase e pede para você identificar o tempo e o modo, né? Para você dizer qual está incorreto. E aí você vai ter que analisar de todas as alternativas se aquele tempo e aquele modo está correto. Então, o verbo é a classe de palavras que mais tem flexão. Ele vai se flexionar em modo, que é o contexto, vai mostrar em que contexto acontece o verbo. E nós temos 3 modos, né? Indicativo, que a pessoa que fala tem certeza do que está dizendo. Então, o modo indicativo, ele indica uma certeza. Subjuntivo, que indica uma dúvida, e imperativo, que indica ordem. E aí eu já vi questões onde ele pede para você identificar o tempo e o modo, e ainda diz o seguinte, é do modo indicativo porque indica uma dúvida. É do subjuntivo porque indica um fato duvidoso. Né? Então, ele ainda traz essa questão de você também saber esse conceito.
Nesse caso, não funcionaria você saber simplesmente só a terminação do verbo, né? A desinência lá, modo temporal e número pessoal. Se você não souber o que indica cada modo, você aí vai, de uma certa forma, se perder. Talvez não se perderia totalmente por conta das terminações, mas ele traz, às vezes, repetido, né? Indicativo por conta disso, subjuntivo por conta disso. E aí você tem que saber o que cada um, o contexto de cada um, né? E os tempos, que são as ações que podem ocorrer no passado. Então, nós temos 3 tempos, base, pretérito, que é o passado, presente ou futuro, né? Então, são ações que podem ocorrer no passado, que é o pretérito, no presente ou no futuro. E nós temos, no modo indicativo, é o modo que mais se flexiona tempo. Então, nós temos aí o presente, temos pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Subjuntivo, nós vamos ter o presente e o pretérito. Presente, pretérito, né? Imperfeito e o futuro. E temos no imperativo, nós temos o imperativo afirmativo e o negativo. Número, o verbo também se flexiona em número, singular ou plural, né? Porém, o número do verbo é diferente do número do substantivo, do adjetivo, né? Não é a questão de acrescentar o S. O que vai definir se é singular ou plural vai ser a pessoa do discurso a que ele se refere. E temos as pessoas que são, né, quando eles flexionam em pessoa, são justamente as pessoas envolvidas na ação. Primeira pessoa é a pessoa que está falando, eu, nós. Segunda pessoa, a pessoa com quem se está falando, tu e vós. E terceira pessoa, eles e elas, seria a pessoa de quem estão falando. Turma, eu não trouxe para vocês todos os tempos, né? Eu acredito que vocês já tenham visto todos os tempos. Então, o que foi que eu trouxe? Questões para que a gente possa analisar. Então, dentro da análise das questões, nós vamos vendo aí os tempos, tá bom? E assim, Conceição, existe outra forma de aprender verbo que não seja treinando, memorizando? Não. Infelizmente, né? Não tem. Então, você vai ter mesmo que treinar, que memorizar. Existem alguns mecanismos que você pode criar para lhe facilitar, né? Por exemplo, as terminações. O vá, né? Quando vai para indicar o urá. Então, assim, algumas terminações pode lhe ajudar, o fato de você memorizar. Mas aí você tem que entender também um detalhe. A terminação vá, lá no pretérito. Beleza, mas ela só serve para verbos da primeira conjugação, né? Então, você tem que fazer toda essa... Além de aprender as terminações, que elas não são suficientes, você tem que saber a que conjugação, a que verbos de que conjugação ela vai se encaixar, tá bom? Então, assim, verbo é treino, ok? À medida que você vai treinando, aí sim, quando você se deparar com o verbo, você já, isso aqui é pessoa tal, modo tal, né? Mas aí vocês... E aqui nós temos uma questão, né, também Vejam como é que ele pede nessa questão. Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa falsa? Olha aqui o que ele pede. A afirmativa falsa, né? Então, na letra A, nós temos aqui o verbo ser no trecho. Esses dados são consistentes com a hipótese. Ele diz que este verbo está flexionado de forma correta. Está, turma, flexionado de forma correta? Vocês acham?
Sim. Está, né? Esses dados são. Então, o verbo aqui é são do verbo ser. Né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, esses dados, terceira pessoa do plural, eles são. Então, está flexionado na forma correta, né? Presente do indicativo, terceira pessoa, no caso aí a flexão, corretíssimo. Mas ele quer a falsa. O verbo saber, no trecho, não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas. Ele diz que o verbo está no modo subjuntivo, né? Turma, não foi possível descobrir se os participantes sabiam. Então, o verbo aqui, né, o verbo saber, nesse trecho, ele diz que ele está no modo subjuntivo. Não. Né? O verbo aqui, ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu sabia, tu sabias, ele sabia, nós sabíamos, vós sabias, eles sabiam. Então, aqui, o verbo saber está no pretérito imperfeito do indicativo. Falso, né? Então, essa aqui seria a resposta correta. O verbo dizer no trecho. Os pesquisadores dizem também que os achados indicam. Está no presente do indicativo. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dissemos, vós dizeis, eles dizem. Opa, eles dizem, presente do indicativo. Está correto. O verbo ser, no trecho, conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras. Então, o verbo ser está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Correto, né? Como se fossem. Vejam aí. Aí sim, ó, a terminação, né? O se aí fossem, soubessem, vai indicar pretérito imperfeito do subjuntivo, como se fossem, então é um fato duvidoso, né? Então, também está correta. Nesse caso, teria-se que marcar a alternativa que se deve marcar é a letra B, porque sabiam está no modo indicativo. Vamos aqui para o modo tipo de verbo. Aqui nós temos uma tirinha, onde ele diz na opção, todos os verbos têm exatamente a mesma classificação de extorquir. E aí já diz aqui, ó, o verbo extorquir é defectivo, não se conjuga na primeira pessoa. Ah, por isso os caras nunca confessam. Né? Então, o verbo defectivo é aquele que não se conjuga, não se tem a conjugação em todos os tempos e modos. Né? Por exemplo, o verbo abolir. O verbo abolir não existe na primeira pessoa do presente do indicativo, porque eu não posso dizer eu abolo. Então, nesse caso, o abolir é defectivo. Mesmo eu não posso dizer eu estorco, eu coloro, né? O verbo falir, na primeira pessoa, fica eu falo. E aí vai confundir com o verbo falar. Né? Então, turma, nesse caso, a alternativa, né, você iria encontrar o verbo onde se tem aqui o verbo defectivo. Né? Eu coloro, eu computo, eu falo, eu demolo. Não dá, né? Eu trago, que está correto, eu trago também, trago. Então, no caso, a resposta correta seria a letra A, né? Verbo colorir, computar, falir e demolir. Bom? Turma, então a gente encerra hoje aqui os verbos. A gente acabou o tempo, né? Só deu para analisar uma ou duas questões de verbos, mas estudem, como eu disse a vocês, a gramática
ela tem muitas regras, então a gente acaba tendo que memorizar mesmo essas regras, né? Os verbos, eles também são um pouquinho extensos, mas eu digo a vocês, estudem, tentem aí, pelo menos nas flexões de tempo e modo, né? Façam o possível para compreender, porque geralmente a banca pede muito isso, essa questão de tempo e modo. Pode pedir outras coisas? Podem, como vocês viram aí, uma questão com verbos defectivos, né? Ninguém sabe se ela vai pedir os verbos anômalos, abundantes, como vai pedir. Mas que é importante que vocês conheçam a classificação dos verbos, assim como suas flexões, né? Tanto de tempo quanto de modo. Né? E, no mais, eu espero que tenham trazido informações novas ou que sejam realmente para complementar o que vocês já traziam de bagagem, né? E nas próximas aulas a gente vai trabalhando mais questões, a gente faz um complemento sobre da morfologia e aí já vamos entrar nas próximas etapas, tá bom? Mas nessa parte de síntese e as questões, né? Porque a gente vai descobrindo mais aí o que vocês precisam para complementar, ok? Tenham uma boa noite e até a próxima aula.